pessoa que hoje é colaborador da Justiça. Essa questão, esse é o epicentro, essa é a pedra de toque do processo. É a minuta e a colaboração. Dali em diante, o que aconteceu com a investigação da Polícia Federal e depois com a denúncia do Ministério Público, é, na verdade, uma sucessão inacreditável de fatos. Porque, na verdade, foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta, planilha de uma operação luneta, e como todos nós sabemos, o trágico episódio de 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. O presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a punhal verde e amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em punhal, em luneta, em copa, em 8 de janeiro. Nem o delator, não há uma única prova. E como eu vou salientar aqui, com todo respeito, e, senhor presidente, eu advogo aqui há muito tempo, eu vou fazer críticas que um advogado tem que fazer, mas sempre com respeito. Mas eu vou comprovar que a denúncia proposta sobre o crime do contraditório, o Ministério Público sequer fez prova sobre o crime do contraditório a respeito desses fatos. Não há prova. Eu vou tratar disso. E vou tratar também, senhor presidente, de um processo que é histórico, é difícil, é tão difícil e foi muito complicado para a defesa, pesa dizer. Eu sei que já está decidido, mas a defesa desde o princípio entendia que a competência não deveria ser da Suprema Corte, sendo seguido pleno. Essa matéria já foi definida, não vou tocar no assunto. Mas houve, efetivamente, com todo respeito, um cerceamento que eu vou demonstrar à luz dos entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, senhor presidente, nós temos uma delação que eu também vou também colocar, que na verdade alguém chamou aqui de uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba, com todo respeito ao doutor Demóstenes. É muito mais grave, porque a jabuticaba existe aqui no Brasil. A delação, da forma como está sendo proposto nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena. Não é isso que diz o legislador, como eu vou comprovar. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. E é esse tema que eu vou falar. E um processo difícil, senhor presidente, porque nós chegamos aqui, efetivamente, com o ministro Dino sabe um pouquinho, mas eu outro dia vi um corte no Instagram dele que ele disse que nunca teve tanto jurista no país, de Instagram, de internet. Eu nunca vi tanto jurista na área penal. Nunca, todos eles com uma opinião própria a respeito de uma condenação sem conhecer o processo. Então, na verdade, chegamos aqui, senhor presidente, com uma carga de uma parte da população e desses, aspas, juristas, tratando de uma condenação sem conhecer os autos. Então,
São esses juristas, estava falando aqui, ministro, da fala de Vossa Excelência a respeito dos juristas. Eu vi isso. E não vou processá-lo. Pode ficar tranquilo. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Eu percebi. Então, com base nesses princípios, senhor presidente, eu vou tentar fazer aqui um resumo da defesa que já foi apresentada a Vossas Excelências. Começando pela questão do cerceamento de defesa. O meu colega que me antecedeu colocou até na tela, até de uma maneira bastante propícia, que foi daquela forma mesmo que nós recebemos as provas. Desde o início, desde o primeiro momento, desde a minha primeira manifestação, eu tenho pedido as provas que estão no processo. Eu não nego, aliás, eu já disse isso na primeira sustentação aqui, que as provas eleitas pela Polícia Federal, as provas eleitas pela denúncia foram colocadas nos autos e estão à disposição dessa defesa e de todas as defesas. Mas a pergunta que se faz é: que prova é essa? É o recorte de trechos de WhatsApps, conversas de WhatsApps, documentos como um papel, uma agenda, que foram localizados em computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de celulares. São milhares de documentos apreendidos na sucessão, porque vamos lembrar que nós não estamos falando de um processo. Esse processo reúne uma sucessão de investigações com buscas, diversas buscas contra dezenas de pessoas, algumas aqui processadas, outras que nem processadas foram. Portanto, ministro, nós temos um conjunto de prova apreendida que ficou à disposição por anos com a Polícia Federal, que tem um sistema para fazer pesquisa, que tem efetivamente meios técnicos para saber, conversa por palavra, por tema. E nós pedimos essa prova. Ela não veio antes do recebimento da denúncia. Vossas Excelências determinaram que ela deveria vir após o recebimento da denúncia. E ela começou a vir. Numa terça-feira, com a instrução que começaria na segunda. Só para lembrar, a instrução aconteceu entre o dia 19 de maio e o dia 2 de junho. Pouco mais de 10 dias. Na quarta-feira, começa a receber por meio daqueles links da Polícia Federal a remessa. Sábado recebe-se um novo e-mail. O processo ainda estava em curso. E nós tínhamos um interesse especial em receber a prova do general Mário Fernandes. Por quê? Por conta do punhal verde e amarelo. Esse era o interesse da prova. E estamos recebendo material. E muito material. 70 teras. 70 teras. Quando nós estamos terminando a instrução, no dia 17 de maio, a gente recebe um e-mail dizendo que tinha uma falha na questão do arquivo do general Mário Fernandes. Está nos autos, eu fiz até a foto no e-mail que eu recebi da Polícia Federal. Já tinha acabado a instrução. As portas do interrogatório nós agravamos. Os agravos não foram processados. Fiz uma questão de ordem. Houve entendimento por parte do ministro de que isso não é prova, porque não está nos autos. Com todo respeito, a prova é da defesa. O juízo de valor sobre a prova é de Vossas Excelências. A defesa tem o direito de colocar o contexto dessa prova. Eu separei aqui, ministro, para não tomar mais tempo com relação a esse tema, mas de uma forma muito simples, um julgado de agora, de julho, numa reclamação julgada pelo ministro Gilmar Mendes. Como Vossa Excelência sabe, como eu estou falando aqui para o público, reclamação é, na verdade, algo que se concede no Supremo Tribunal Federal em função da reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar Mendes diz aqui com todas as letras: não cabe ao delegado, ao promotor e ao juiz estabelecerem quais provas a defesa tem o direito de ver. E só para lembrar, o que nós estamos falando aqui nessa reclamação é que não tinham juntado vídeos e fotografias. Foi concedida a reclamação para que a defesa tivesse acesso integralmente à prova e com prazo suficiente para verificar. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Por isso que o professor Badaró, quando fez um parecer a nosso pedido, ele trata, na verdade, que não houve paridade de armas.